porque se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. É esse versículo. Eu o salvarei significa livrar e proteger. A tradução do CNBB traduziu por eu o salvarei. A Ave Maria muitíssimo bem traduziu por eu o livrarei e o protegerei. Por quê? Porque se uniu a mim. E aqui como está? Porque a mim se confiou. A salvação ingressa na nossa vida na medida em que nós vamos confiando em Deus. Quanto mais nós confiamos em Deus, mais a ansiedade vai nos deixando. Sabe? A ansiedade nos deixa, não é por força de um pensamento positivo, em que a gente tenta não pensar nas coisas que nos afligem, porque quando você tenta não pensar numa coisa que te aflige, você já está pensando nela. Você já notou isso? Ai, meu Deus do céu, eu não posso mais cultivar esse medo que eu tenho de chuva forte. Já está pensando na chuva forte. Verdade. Ai, eu não quero nem pensar nesse medo que eu tenho de ficar em ambiente fechado. Já pensou? Entende? Então não é pensando, mentalizando que você não quer pensar que você vai se livrar disso daí. É o contrário. Deus, meu Senhor e meu Deus. Em Ti eu confio, em Ti eu confio. Gente, eu fui vencendo os medos da minha vida. Não foi simplesmente me impondo aos meus medos, mas confiando em Deus, caminhando na direção do Senhor, caindo e levantando igual Pedro, afundando no meio da tempestade, botando a mão para fora e dizendo: socorra-me, Senhor. E Jesus pacientemente, incontáveis vezes, me levantou. Eu devo tudo a Jesus da minha vida, tudo. Porque em todos os momentos, sobretudo naqueles de menos merecimento, o Senhor estendeu a sua mão e me salvou. O testemunho da nossa vida, gente, não é o testemunho da nossa vida, é o testemunho do que Jesus fez na nossa vida. Quando nós queremos que as pessoas sejam testemunhos para nós, nós afundamos como Pedro no meio do mar. Porque a gente desloca o centro de importância de Deus para a pessoa. Veja o Tiago, que menino bom, dedicado na canção nova, deu a sua vida tão jovem, é uma referência para mim. Desculpa, está errado. Veja Jesus, que amou o Tiago, que chamou o Tiago, que o escolheu na sua juventude, que o trouxe para servir, que o protegeu, que o ungiu. Jesus tem feito grandes coisas por meio deste jovem. Veja Bruno, Jesus tem feito grandes coisas por meio desta moça. Aí sim, gente, o nosso centro de referência está correto. Gostaria de dizer para você, na minha vida, a referência é Jesus. Que não desistiu de mim, que não me abandonou, que me levantou dos meus medos, que me ensinou a ter coragem, que foi me mostrando que nada é impossível quando a gente crê. Que tudo é possível para quem tem convicção. Quando você abraça uma certeza, quando você abraça uma causa, como se fosse a sua própria vida, isso significa que o impossível vai ter que abrir espaço para você. Sabe quem me ensinou isso? Jesus, meu Senhor e meu Salvador. Que nos meus momentos de fraqueza e de pecado, foi me buscar, não do mar em que eu afundava, mas da lama em que eu me afundava. E depois de ter me tirado da lama, igual faz com o filho pródigo, me lava, me purifica, me restaura e me põe de novo para caminhar. Essa é a vida com o nosso Senhor. Ele constantemente nos salvando. Mas nesse processo de salvação, muitas vezes nós vamos percebendo que nós somos verdadeiramente aterrorizados, aterrados pelos temores. Como diz aqui a palavra, não temerás os terrores da noite. No processo de cura, muitas vezes a gente se depara com os terrores que nos atormentam, com os perigos que nos ameaçam.
com a peste que nos cerca e com o nosso medo que nesta hora diz: aqui quem manda sou eu, não é você. O que você pode fazer quando o seu medo começa a mandar na sua vida? Porque aí você não passa a não ter mais vida. O que você pode fazer? Buscar em nosso Senhor a cura do seu eu mais profundo. Porque como parte desse processo de salvação, meus queridos, Jesus quer curar a profundidade do nosso ser. Porque o Senhor nos salva curando-nos, restaurando-nos, fazendo-nos as pessoas que Deus nos criou. Então por isso eu ouso dizer para você que a cura mais importante que nós precisamos de Deus nos dias atuais é a cura das nossas feridas emocionais. Porque as feridas emocionais que nós temos condicionam o nosso comportamento. E às vezes o nosso comportamento condicionado nos leva ao pecado. E independente do motivo pelo qual a pessoa pecou, se ela pecou, o pecado aí está. E se comete pecados mortais, o catecismo da Igreja Católica nos ensina que se uma pessoa morre em estado de pecado mortal, ela perde a salvação, ela perde a vida eterna. Olha a importância de nós buscarmos a nossa